Cara, eu tô falando isso tudo porque assim, eu percebo, eu tenho uma ziquezira também, entendeu? Já passei aí por umas depressão sinistra, um toque, e um toque filha da puta, que é aquele que não é de ficar mexendo as coisas, mas é aqui dentro, Obsessivos, É, Pensamento obsessivo. enchendo o saco. E eu percebo que eles pioram à medida que eu vou ficando com sono. Cara, Vai ficando fadigado, né, cara? O seu córtex pré-frontal começa a ficar e olha- cansado, e você olha- não consegue mais controlar. E olha só que legal esse negócio, né? Porque você falou toque, né? O toque envolve esse circuitozinho que a gente tava falando dos gânglios basais, né? Em especial o núcleo caudado e o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal não consegue desviar a tua atenção para outras coisas ou inibir esse padrão distrativo. E daí você fica ali. Cara, isso é uma ruminando aquilo. desgraça. Cara, Mas sabe o que me ajudou? Entender que era toque. Ótimo. Eu achava que eu só tava ficando doido. Não, Sabe? entender é importantíssimo. Olha que louco, cara. Tem um estudo de caso que foi publicado numa revista, não lembro qual que uma paciente com toque severo. Toque severíssimo, assim. Toque, tinha depressão. Esse estudo é muito legal. É muito foda. Ah. Ó, tá ligado aquela regiãozinha que eu falei do estriado ventral? Perdão, dorsal, que forma hábitos? Aham. Essa paciente que tinha um toque severo tentou tirar a própria vida com medicamento e álcool e se entupiu, overdose. Teve um coma, entrou em coma e trancou oxigênio no cérebro dela nessa região. Morreu célula na região que forma hábitos. Tá. E era uma paciente que tinha toque severo. Ela ficou em Além da coma- depressão, ela tinha toque, É. ela tinha comorbidades, que a gente chama. São duas doenças mentais juntas ocorrendo ao mesmo tempo. Quando ela acordou depois de uns 2, 3 meses de coma, ela fez uma lesão nessa região dos hábitos e ela acordou sem o toque. Ela foi curada do toque pela lesão. Teve outros problemas. Mas não tentem isso em casa. não faz isso, Importante. pelo amor de Por Deus. favor. Mas é que basicamente, o que eu quero dizer? Porque na neurociência esses estudos de lesão nos dizem muito sobre o que aquela área do cérebro faz. Porque se ela para de funcionar, você vê o que mudou. O toque, cara, é um super hábito. O cara vê isso daqui, um estímulo, a latinha tá... Ele bota aqui. É um super hábito que incomoda a pessoa. Ela não consegue deixar de fazer. Tem um termo que a gente usa para pacientes com lesões frontais, né? Eu sou neuropsicólogo, trabalho com pacientes neurológicos, né? E lesões frontais tem um termo que a gente chama de que é comportamento de utilização, né? Então, o paciente com lesão frontal, se ele senta aqui, ele vai começar a mexer em tudo. Ele não vai conseguir se controlar, ele vai pegar isso, vai pegar aqui, vai abrir aqui, vai... Por quê? Porque, de certa forma, prejudicou esse padrão inibitório. Então, ele está... Entendi. O que te aparecer na frente dele faz ele produz comportamento nele. Ele não consegue inibir o comportamento ou ter um comportamento objetivo, direcionado a um objetivo. Aham. Isso é muito, muito bacana. Se eu estou aqui com o paciente, analisando o paciente, se eu botar o meu telefone aqui em cima da mesa, ele vai pegar. Ele não consegue racionalmente segurar a onda. Não consegue racionalmente segurar a onda. Caralho, que E pira. cara, se você dorme mal, se você tem privação do sono, uma das regiões que fica deficitária em atividade no outro dia, de forma aguda, logo que você acorda, é o córtex pré-frontal. Então, por isso que a pessoa... Corda idiota. Cara, acorda mais impulsiva, então come mais porcaria, não consegue controlar, já não vai treinar, já fica mais impulsivo e com pavio mais curto, Mais reclamando com todo irritado. mundo, mais irritado, Sem mais paciência. agressivo, sem paciência. E aí você pensa, cara, tem um estudo publicado na revista... Menos atenção. Menos atenção. Daí dificulta a memória operacional, dificulta o armazenamento de Aí não informação. estuda direito. Aí vira não uma puta de uma aprende. zona do caralho, tá ligado? É uma O zona bagulho é do caralho. dormir. É foda, velho. Cara, Aí se você as vê, pessoas- aí o Desculpa. cara que tá assistindo aqui, ele fala assim, mas eu consigo dormir de 5 horas e acordo bem. Tem um estudo publicado na revista Sleep, que é uma das melhores revistas do mundo, que o cara levou um monte de gente pro laboratório, estudantes, e deixou a galera dormir lá e foi fazendo teste nessa galera por alguns dias. Mas ele separava em grupos. Alguns dormiam 8 horas, outros 6 horas e outros 4 4 e um virou à noite. Isso. E ele foi testando memória, raciocínio lógico, etc. O que ele viu? O grupo que dormiu 8 horas foi o que saiu melhor. O que dormiu 6 horas já teve um déficit. O que dormiu 4 horas foi horrível. E o que virou à noite foi uma péssima. Mas quando ele passou um questionário para essa galera, perguntando como que eles se sentiam, se estavam meio zoado ou não, o grupo que dormiu 6 horas falou que estava tão bem quanto o grupo que dormiu 8. Mas nos testes, eles foram pior que o grupo que dormiu 8. Então você tem a sensação que tá tudo Você bem, acha mas não que tá. tá tudo velho. bem. Você tá com déficit. tá. Não tem que dormir, cara. E hoje, a sociedade dificulta nosso sono, cara.
Porque, por exemplo, uma das coisas que mais ajuda, e é padrão ouro, ó, galera, isso aqui é utilidade pública, cara, porque outra pandemia dentro da clínica é remédio para dormir, tá? Perfeito. Uma das coisas padrão ouro para tratar insônia é o que a gente chama de higiene do sono. O que é higiene do sono? Você entender o comportamento você entender o ato de dormir como um comportamento. Então, quando você está chegando à noite, que você começa a escurecer, você tem que começar a diminuir as luzes brancas, parar de fazer atividades que te deixam muito elétrico, evitar o uso de psicoestimulante, usar luzes quentes, isto é, luzes mais avermelhadas, mais amareladas, porque lembra o fogo. Por que meia-noite se chama meia-noite, cara? Porque é no meio da noite. E aí a galera normalmente dorme meia-noite, 1h da manhã. Cara, Meio da noite você tinha que estar dormindo já tá no meio da noite. 99,5% da nossa vida no planeta não existia luz artificial. A gente escurecia, a gente ia para a caverna, fazia um fogo, que é amarelo, contava alguns tipos de história, por isso que história engaja, a gente chama de storytelling, quando você conta história o pessoal presta atenção, porque evolutivamente foi selecionado para ser assim. Isso aqui é um storytelling. E dormia, cara, e você dormia. Aí você acordava de manhã por volta das 5, 6 horas, 7 alguns, ia caçar, depois do almoço, porque o sol estava muito quente, provavelmente você descansava um pouco, que talvez aí venha a função da sonequinha depois do almoço, e depois voltava a caçar de novo. Aí hoje, o Cleitinho, que está nos assistindo aqui, ele vai dormir 4 da manhã, 5 da manhã e acorda meio-dia. Aí não sabe porque tá triste e porque tá meio deprimido. Porque não é natural a gente dormir 4 da manhã, cara. Não existe, Igor. Presta atenção em mim aqui, cara. Cara, é que eu tô tomando um esporro de tabela aqui. Agora você sabe de onde vem teu toque, tua depressão. Igor, não existe pessoa noturna, cara. Alguém enxerga no escuro? Alguém tem receptor de visão noturna? Coruja, velho, porque é uma espécie noturna. Mas por que pra mim é tão confortável ficar acordado até 4 horas da manhã? Porque você tá fazendo alguma coisa. Você É. provavelmente está engajado em alguma atividade. E habituou desse jeito. Só que isso é extremamente, velho, prejudicial. Mas muito prejudicial. Pode botar na capa aí do corte depois. Mas Igor assim- toma esporro. Ô, Igor, fala. imagina o seguinte, o teu olho foi construído para enxergar durante o dia. Os nossos receptores são modelados para responder para uma faixa de frequência do espectro magnético. Esses receptores vão produzir a tua imagem visual. Eles vão lá para o córtex e vão produzir para o córtex sulco-calcarino e vão produzir a imagem visual. Atrás desses receptores a gente tem umas células que a gente chama de células ganglionares. Nessas células a gente tem outros receptores específicos que são parecidos com esses receptores visuais, mas eles não mandam informação para o córtex visual. Eles vão mandar uma informação para o núcleo que a gente chama de núcleo supraquiasmático, perto do hipotálamo, certo? Na parte anterior do hipotálamo. E essa região vai ajudar a regular o sono, modelando a atividade do hipotálamo e modelando a liberação de melatonina também numa outra glândula. E cortisol. Certo? E de cortisol, via hipotálamo, certo? Então, de certa maneira, ficar acordado de noite é antinatural. Você está indo contra todo um sistema que foi selecionado durante milhões de anos. Tá. A gente chama isso de incompatibilidade evolutiva. Mas, assim, e se eu não tiver muita escolha, eu ainda assim vou me fuder, porque, ó, pra mim é normal, na verdade, que as coisas terminem por aqui quando é meia-noite. Que eu já devia estar dormindo há mó tempão, eu imagino. Tá muito errado, cara. É que eu não tenho escolha, né? Eu sei. Por que trabalhador noturno ganha muito adicional de insalubridade? Porque é péssimo pra saúde fazer plantão. Cara, eu já atendi muito médico depressivo que eu sugeri tirar o plantão, o cara melhorou. Não é normal ficar dormindo tarde, cara. Pensa assim, ó, a gente chama isso de O Jean, incompatibilidade. deu ruim aí no... Não,